às 8h35, você me devolve. Pode deixar. Boa noite, pessoal. Um feliz ano novo aí para todo Boa mundo. noite. Boa noite. Muito bem. Nossa primeira reunião aí do ano de 2024. E é sempre bom, né? Assim, pelo menos eu gosto quando a gente tem a oportunidade de começar sempre um novo ano, porque muitas vezes quando começa um ano novo, a gente olha para trás e fala assim, poxa, ano passado eu não fiz isso, isso e isso, e agora eu quero fazer isso, isso e aquilo, né? Então, por um lado, é sempre bom esse momento de renovação de fé, de esperança, de desejos, de anseios, de vontades que nos movem. Mas é importante também, né, nós não analisarmos apenas o que deixamos de fazer, mas analisar também o progresso que possa ter sido colhido. Então, às vezes, um maior entendimento, um desenvolvimento de alguma faculdade, de alguma habilidade. Então, a gente tem que sempre olhar os copos da parte meio cheia também, né? Claro, olhar aquilo que ainda falta, mas também um pouquinho que a gente já fez. E quando a gente faz isso e renova aí o ano, e a gente, às vezes, outro dia eu estava conversando com um amigo que ele quer começar em 2024 o hábito da leitura, que tentou criar em 2023, não conseguiu e tal. E aí eu falei com ele, mas o que que você fazia? Eu estipulei uma meta, que eu iria ler 10 páginas todo dia. Só que aí eu fiquei com preguiça, tinha alguns dias que eu não lia, e isso foi acumulando, fiquei desinteressado e acabei largando para lá. Falei, olha, em vez de criar uma meta de 10, cria uma meta de uma. Faz um mini hábito, né? E lê logo pela manhã, que aí você já mata esse problema e você cria esse hábito. Foi assim que eu fiz, né? Então, quando a gente vai conversar a respeito hoje aí das faculdades morais e intelectuais dos homens, continuando aí o livro dos Espíritos, lá na 361, gira muito em torno disso também. Antes de entrar no tema propriamente dito, só para avisar vocês, né, temos também pessoas aí começando recentemente com a gente aqui nos estudos, no ano de 2024, a princípio, a gente vai continuar os estudos da mesma forma, né? Então, a gente está estudando aí o Livro dos Espíritos, a gente está na questão 361. Na parte do Livro dos Espíritos, geralmente quem vai fazer os estudos somos eu e o Heraldo, então a gente vai revezando aí a agenda de acordo com cada um. Uma vez por mês, a gente traz também um orador para trazer algum tema específico para a gente, algum tema bacana, algum tema diferente do Livro dos Espíritos. Por exemplo, na semana que vem a gente vai ter a Rogéria, que é lá do Centro Espírita Fé e Caridade, falando para a gente também. E sempre que acumular perguntas ou que nós finalizarmos um capítulo, nós vamos ter o Espiritismo Responde, no qual a gente traz as perguntas, traz temas, traz debates, e aí o Heraldo junta várias obras da doutrina, pesquisa e traz para a gente a elucidação sobre o tema. Então, nesse ano, a gente vai continuar aí no mesmo formato. Lembrando também que quando a gente faz os estudos aqui do Livro dos Espíritos, a vantagem de ser um grupo de estudo é para a gente estudar junto. Então, vocês fiquem à vontade de, em qualquer momento aí, nas questões, levantar a mão, pedir para falar, trazer um novo ponto de vista. Se não ficar claro alguma parte, pode comentar, pode pedir para repetir, e a gente tenta, em conjunto, trazer uma melhor compreensão sobre o tema. Beleza, pessoal? Então, hoje a gente vai iniciar um novo tópico no Livro dos Espíritos, que está lá na questão 361, e que vai falar para nós sobre as faculdades morais e intelectuais dos homens. E aí tem relação exatamente com aquilo que eu estava conversando sobre as metas, né, que às vezes a gente estipula para um ano novo. E aí, Kardec ele vai fazer algumas perguntas que nos ajudam a conhecer não só a nós mesmos, mas entender de onde que essas faculdades vieram, como é que faz para entender um pouco mais sobre elas. Então, a gente vai lendo e vai comentando, vocês ficam à vontade aí de interromper para fazer qualquer tipo de comentário. Então, lá na questão 361, o Kardec vai perguntar: qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Então, o Kardec ele quer saber a respeito de todas as qualidades, sejam elas, por exemplo, a paciência, a afabilidade, a doçura,
a tolerância, a indulgência, todas essas boas, mas também as qualidades más, ou seja, a impaciência, a individualidade, o egoísmo, o orgulho, ou seja, ele quer saber do conjunto dessas faculdades, de onde que elas surgiram. É do homem essas qualidades? E aí os espíritos vão esclarecer. Olha, todas essas qualidades morais, sejam elas boas ou ruins, são as do espírito nele encarnado. Ou seja, a gente volta lá naquela questão lá atrás, quando a gente conversou a respeito da tríade, que forma que nós somos, né? Então, nós somos aquela trinca do corpo físico, ou seja, desse corpo que nós conhecemos, tocamos, do perispírito e o espírito propriamente dito. Então, essas qualidades morais nada têm em relação ao corpo físico. Elas não são da carne, elas não são da matéria. Elas são faculdades do espírito encarnado, sejam elas boas ou ruins. Mas aí os espíritos complementam. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, o mal, na verdade, o que é o mal? Não há a criação do mal em si, né? O bem é a criação, são as leis divinas, é aquilo que Deus colocou como lei. Quando a gente cumpre a lei, a gente está fazendo bem. Quando a gente se afasta das leis, aí nós estamos fazendo mal. Então, o mal, ele não é uma criação de Deus, ele é uma criação do homem. E ele acontece quando o homem se afasta das leis divinas. E isso conecta com a próxima pergunta, na 361A, quando Kardec questiona: seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? E eles respondem: sim, mas dizem antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Então, olha só, o Kardec já deixou claro para nós, nas questões anteriores, sobre como nós fomos criados. Todos nós, espíritos imortais, fomos criados simples e ignorantes. Então, saímos ali dessa simplicidade, dessa ignorância, e tendemos todos à perfeição, ou seja, vamos ficar à semelhança de Deus. Não teremos os atributos de Deus, mas avançaremos, nos tornaremos espíritos puros e perfeitos. Então, a partir do momento em que a gente fala assim, um espírito mau, ou, aquela pessoa é um demônio, aquele ser é um demônio, nós estamos falando que é uma criação de Deus, e Deus não cria ninguém para ser mal para sempre, para fazer o mal para sempre, para ser essa figura tão difundida aí no meio católico, espírita, nos meios das religiões. Então, isso é importante a gente ter claro, porque ninguém vai continuar no erro para sempre. O erro, ele é temporário. E aí a gente precisa compreender isso, porque até mesmo o erro, na verdade, ele faz parte de uma evolução. Por isso que aquele princípio, não julgueis para não ser julgados, destaca também a nossa evolução pessoal, indicando que hoje aqueles que já são livres, pode ser que eles já foram escravos das suas paixões inferiores anteriormente. A gente vê isso muito bem relatado nas obras espíritas, nos livros do André Luiz, na própria figura de Emmanuel, quando ele, ali na sua presunção total como imperador, recusa seguir Jesus e mais tarde acaba aceitando e cai toda aquela ilusão, e nós somos assim também, né? Então, em suma, a qualidade moral do homem, ela não deriva da matéria, ou seja, não deriva do corpo físico, mas sim do espírito imortal, do espírito que se reveste do corpo físico. E o crescimento moral ocorre por meio dos nossos esforços em relação aos nossos compromissos e à nossa consciência, porque a gente sabe que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, quando a gente está com a consciência, fez uma atitude, tomou uma atitude, falou com alguém, fez algum ato, e a nossa consciência está tranquila, está leve, está serena, mesmo que ao nosso redor condenem, criticam ou falem qualquer coisa, se a nossa consciência está tranquila, se a gente sabe que a gente fez aquilo que gostaríamos de receber, a gente está se esforçando, de fato, para nos tornarmos puros. Porque aqui eles colocam, né,
que a qualidade, quanto mais pura esse espírito, melhor são as suas qualidades morais. Então, a matéria, ela é, na verdade, um instrumento humano e divino nas nossas mãos para progredirmos. Então, a bondade de Deus, ela é tão evidente que nós percebemos que quando nós reencarnamos, nós sempre temos sob o cuidado de alguém. Isso é um fato. Ah, Pedro, mas e aquelas pessoas, aquelas bebês, aquelas crianças que reencarnam e são abandonadas, são deixadas em lata de lixo, são levadas para asilos, elas têm cuidado de alguém. Elas vão ser amparadas por alguém. Ninguém está ao léu, ninguém está abandonado para sempre. Então, quando nós entendemos a bondade divina no processo da reencarnação, a gente percebe que, por exemplo, o comportamento, ele é um fruto de nós mesmos, ou seja, nós somos herdeiros de nós mesmos. E vamos continuando aqueles processos de aprendizado ao longo das reencarnações. E aí o Pedro reencarna lá em Barbacena. Tem lá a minha mãe e meu pai que vão cuidar, vão orientar e tudo mais. E acontece o seguinte, nós já vimos que, ao contrário do dito popular que fala que os opostos se atraem, nós aprendemos que aqui na doutrina espírita, na lei divina, os que são similares, eles sim se atraem, e não os opostos. Então a gente começa a perceber que é o seguinte, poxa, se eu tenho uma qualidade boa, se eu sou, por exemplo, caridoso, eu começo a atrair pessoas que possuem essas qualidades próximas a mim. É uma questão de sintonia, tanto de encarnado quanto de desencarnado. Se eu sou, por exemplo, por outro lado, impaciente, eu costumo atrair para perto de mim pessoas que também são impacientes, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. E no nosso meio que nós fomos colocados, provavelmente temos sim pessoas que têm essa sintonia, então, não só com as nossas qualidades, mas também com as nossas imperfeições. Mas nesse meio, existem aqueles espíritos que vão nos ajudar a progredir, ou que vão trazer pessoas, circunstâncias, livros, palestras, algo que nos toque, que nos impulsione ao progresso, a necessidade de transformação moral. Porque os ensinamentos da doutrina espírita é esse. O objetivo da doutrina espírita não é revelar a encarnação, a lei de sociedade, a lei de destruição, a lei de progresso, nada disso. O objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do indivíduo. Esse é o foco da doutrina espírita. A gente abriu o Evangelho segundo o Espiritismo, abriu o livro dos Espíritos, abriu o livro dos Médiuns, ler, compreender e falar assim, poxa, eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Eu preciso vivenciar o amor. Eu preciso desenvolver as minhas qualidades morais como talentos divinos e para isso exige um esforço diário. Aí a gente vai lá na questão que a gente ainda vai estudar do Santo Agostinho, do conhece-te a ti mesmo. Então, quando a gente começa a se estudar, começa a se conhecer e começa a entender quem é o Pedro enquanto espírito imortal, quais faculdades já foram desenvolvidas e quais ainda estão imperfeitas, aí eu começo a entender o que está escrito, o que eu preciso fazer na minha programação espiritual dessa encarnação. Então, aí a minha consciência, ela vai expandindo, vai tornando-se maior. E aí, para a gente conseguir esse progresso, ele só é válido através da caridade e da vivência do amor. Por isso Kardec coloca, fora da caridade não há salvação, porque a caridade, a prática do amor, é a força divina que mais tem a capacidade de mover com que nós nos transformemos moralmente e façamos com que, então, nos despimos dessas qualidades ainda que são ruins, que são imperfeitas, e conquiste, então, as qualidades morais à medida que nós vamos nos tornando cada vez mais puros, né? Então, assim, basicamente é isso. Vocês têm algum comentário, pessoal, sobre essa questão? Então, vamos adiante. 362. Deixa eu só abaixar aqui. Isso. Bom, qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e levianos? Ou seja, o Kardec ele quer saber como é que é o caráter desses espíritos que são desajuizados e que são levianos. E aí eles dizem, olha, são indivíduos estúrdios, maliciosos e não raro criaturas
malfazejas. Bom, então, nós vimos que dentro da classificação espírita feita por Kardec, nós temos ali 3 grandes ordens. A ordem dos espíritos imperfeitos e lá em cima as ordens dos espíritos puros, né, que já atingiram a perfeição. E no meio dessas ordens, nós temos ali a dos espíritos superiores. A ordem dos espíritos superiores são aqueles que ainda não alcançaram a completa perfeição. E dos imperfeitos, são esses que ainda, a gente tem diversas classificações, né, dentro dessas ordens, mas numa dessas ordens nós temos ali os levianos. O que são esses levianos? São aqueles espíritos que eles nem sempre são malévolos, ou seja, nem sempre estão com vontade de fazer o mal, nem sempre fazem as coisas pelo mal em si. Esses espíritos levianos, eles são muito mais brincalhões, eles têm mais esse tom, vamos dizer assim, de humor, de querer aprontar, de querer fazer gargalhada. E aí, quando a gente considera assim, nossa, a gente pensa, poxa, os espíritos levianos. A gente não pode pensar só no mundo espiritual, né? Porque todos nós que estamos encarnados também somos espíritos. Então, quando a gente fala, os espíritos levianos, é mais fácil nós pensarmos na gente mesmo, ao nosso redor. Poxa, como é que é o caráter do Pedro? Como é que é a postura dele? O que ele geralmente costuma fazer? Que tipo de conversa ele costuma ter? Que tipo de linguajar ele costuma usar? Como é que é a Esther? Como é que é a Celinha? Como é que é a Vanessa? A gente começa a analisar as pessoas ao nosso redor, não no sentido também de julgar, mas para entender os padrões dessa pessoa, mas também para nos orientar através daquilo que Jesus já nos ensinava, de vigiar e de orar. Então, esses espíritos levianos, eles são pessoas brincalhonas, são sutis em usar o humor, muitas vezes elas gastam o seu próprio tempo em assuntos fúteis, em brincadeiras, e isso muitas vezes se tornam até viciosos, né? Aquelas pessoas que passam um dia, às vezes, tomando conta da vida do outro, fazendo brincadeira, compartilhando coisas que não agregam em nada, ou seja, estão estagnadas, estão perdendo tempo ali em futilidades, nessas questões assim que não levam a nada, né? Então, o que acontece? Que esses espíritos, como nós já dissemos, semelhante atrai semelhante. Esses espíritos, naturalmente, são cercados também de espíritos levianos. E aí, quando um espírito sério, por exemplo, se aproxima, eles não toleram esses espíritos sérios, porque acham sem graça, rotulam eles como fanáticos por resguardarem-se com os pensamentos elevados, por pensamentos nobres. Se alguém chega para trazer alguma fofoca, ele simplesmente foge do assunto, não traz. Então, esses espíritos ainda levianos, eles podem até, em alguns serem maliciosos, mas não vamos dizer assim, a grande características deles, né? Mas é sim, como traz Kardec aqui, são indivíduos estúdios, Kardec não, os espíritos, né? Maliciosos e não raro criaturas malfazejas. Por que maliciosos? Porque muitas vezes eles instigam intrigas e evitam situações mais sérias quando percebem que alguma coisa vai dar errado. Então, o que eles gostam de fazer? Às vezes eles vão plantar uma discórdia, por exemplo, entre eu e a Celinha, entre mim e a Celinha. Fala assim, nossa, Celinha, você não sabe o que o Pedro falou lá na reunião de você, ele falou isso e aquilo e tudo mais. Ou seja, planta uma coisa ali, às vezes distorcendo, às vezes sendo uma mentira, às vezes sendo qualquer coisa, com o foco de, às vezes, simplesmente criar uma rixa entre mim e a Celinha, entre criar uma situação ruim em que não há a resolução. E muitas vezes acontece que o propósito dessas dessas intrigas, às vezes não é nem para afetar nem a mim, nem a Célia. Às vezes é por um propósito maior. Às vezes é para acabar com algum tipo de reunião, para prejudicar algum trabalho, para impedir um progresso de alguém. Então isso, pessoal, não acontece somente entre os espíritos desencarnados. Isso também acontece entre os espíritos encarnados, né? Entre nós, essas almas aqui encarnadas no planeta Terra. Então, poxa, como é que a gente faz para evitar isso tudo?
Então, a gente deve evitar, por exemplo, conversas que não condizem com o equilíbrio do evangelho, com as recomendações de Jesus, mesmo que isso cause até mesmo uma rejeição interna. A gente deve observar os nossos pensamentos diariamente, como é que está a nossa formação das nossas ideias, buscando, assim, a nossa própria modificação sem violência, a mesmo quando alguém traga algum tipo de conversa que não vale a pena, ser também tolerante com essa pessoa, não abusar da violência através de palavras. Então, assim, toda leviandade, ela prejudica os nossos acertos, ela dificulta e desvaloriza o homem perante a sociedade, né? E aí, naturalmente, acaba nos afastando dos espíritos superiores. Então, é uma prática que, assim, a gente tem que estar sempre em vigilância, atentos, para não permitir que nós caiamos em sintonia com esses espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então, é super necessário a vigilância constante, o pensamento e a oração, para a gente conecte de fato com aqueles espíritos superiores que já possuem essas qualidades morais mais desenvolvidas, né, que não perdem tempo aí com as leviandades. Bom, certinho em relação a essa parte, 363. Tem os espíritos paixões de que não partilhe a humanidade? Ou seja, será que tem algumas paixões que a gente ainda não conheça? E aí os espíritos respondem, não, de que, de outro modo, vô-las teriam comunicado. Ou seja, na verdade, é aquilo que a gente estava conversando. Nós somos espíritos imortais. A diferença é que, nesse instante, nós não estamos no mundo espiritual. Estamos aqui na matéria, estamos encarnados. Então, todas as paixões que nós conhecemos aqui na Terra são as paixões que nós também encontraremos no mundo espiritual. Então, a gente precisa fazer uma reflexão. Poxa, quais são as minhas paixões? O que eu tenho adorado? E aí, adorar é aquilo que nós conversávamos na última reunião. Adorar significa se aproximar, pensar muito em torno de algum assunto. Então, se eu adoro, por exemplo, sei lá, bebida alcoólica, e isso é uma paixão para mim, eu adoro. Se eu estou triste, eu tenho que beber para afagar as mágoas. Se eu estou alegre, eu tenho que beber para comemorar as conquistas. Se eu encontro com algum amigo, eu tenho que beber para celebrar a amizade. Se eu estou sozinho, eu tenho que beber para ficar bem comigo mesmo. Isso, por exemplo, é uma paixão. Quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou estar nutrindo essa mesma paixão. A gente não deixa de ser quem a gente é aqui no planeta Terra. Então, quando chego do lado de lá, eu vou em busca de pessoas que também nutrem esses tipos de paixões, que aí eu vou me alimentar daquilo. A mesma coisa com a fofoca, com as drogas, com dinheiro, com pensamentos mesquinhos, com qualquer tipo de paixão. Mas também, por outro lado, acontece da mesma forma com as boas qualidades. Se eu aqui na Terra gosto de estudar música, gosto de filosofia, sei lá, gosto de boas qualidades, gosto de fazer o bem, gosto de ajudar, gosto de assistir uma palestra. Quando eu chego no mundo espiritual e isso eu adoro, eu vou encontrar também a sintonia e buscar os recursos que vão me conectar a tais pessoas. Então, a gente precisa refletir. Não há nenhuma paixão que a gente desconheça, mas quais são as paixões que nós já conhecemos e que nós nem sabemos que as nutrimos? Esse é um grande desafio. Será que eu nutro a paixão da gula? E quando eu chegar lá no nosso lar e tiver que tomar só sopinha ou ficar só na água? Ferrou. Será que eu consigo ficar sem um chocolate depois do almoço? Sabe, são paixões que, assim, às vezes a gente precisa refletir e saber como é que está a nossa situação perante isso, né? Bom, 364. Peraí que saiu aqui. O mesmo Espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Então, veja bem, muitas pessoas, talvez na época, poderiam ter questionado Kardec em relação a isso, né? Sobre terem qualidades completamente diferentes e virtudes
diferentes, e isso dá a falsa sensação, a falsa impressão de que o homem teria ali dois espíritos em si. Só que isso a gente sabe que não tem como, isso não passa pela razão, né? Não tem jeito de isso se dar. Então, quando ele pergunta, poxa, o mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência, e aí os espíritos respondem, certamente, e isso é em virtude do grau de adiantamento que haja elevado. O homem não tem esse dois espíritos. Então, os espíritos também colocam em um outro momento que geralmente nós começamos o nosso progresso pela parte intelectual, ou seja, pela parte da inteligência, pela busca do conhecimento. Então, assim, o Evangelho aconselha a nós a sempre a fazermos dois tipos de progresso: o progresso intelectual, mas também o progresso moral. São essas duas asas, né, esses dois remos que nós precisamos desenvolver. Bom, quando nós analisamos também a classificação espírita, nós vemos lá que, em um dado momento dos espíritos superiores, há alguns espíritos que já possuem a inteligência desenvolvida, mas ainda não possuem a sabedoria. E isso é belo nós percebermos, porque o desenvolvimento da inteligência não necessariamente significa um desenvolvimento moral. Então, se eu estou aqui na Terra e posso ser superdotado, às vezes, numa faculdade, às vezes, por exemplo, como a matemática, eu posso usar a matemática, a física, a química para formular, às vezes, uma droga ou formular algo que prejudique a humanidade. E por que que isso acontece? Porque eu posso ter o conhecimento avançado, eu posso ter a intelectualidade, eu posso ter a habilidade de lidar com aquela matéria, com aquelas equações e com aquele tipo de material. Mas se eu não tenho um evangelho no coração, se eu não tenho um lado moral desenvolvido, eu posso simplesmente me render ao materialismo e usar aquilo para o meu próprio benefício, mesmo que isso custe a vida de outras pessoas. Por outro lado, se eu tenho a parte moral desenvolvida também, aí eu posso fazer o seguinte, eu posso ter esse conhecimento da matemática, da física, da química, eu posso desenvolver algo, se eu quisesse, que me traria muitos benefícios pessoais, mas se eu tenho a moral, isso vai pesar na minha decisão. Eu vou falar assim, poxa, a que ponto vale a pena eu me render a isso? A que ponto vale a pena eu conquistar algo em detrimento do malefício das outras pessoas? Então, é o equilíbrio da parte intelectual e da parte moral, que nós, enquanto espíritos, precisamos sempre desenvolver as duas. Então, como se passa nesses dilemas, algumas pessoas podem ter cogitado se nós somos dois espíritos, ou se nós temos essas capacidades, né, por termos distinções tão grandes. A verdade é que não é, né? Tudo que a gente já estudou já revelou para nós que somos apenas um espírito imortal, revestidos em um corpo físico aqui na Terra, e que a matéria, então, portanto, o nosso instrumento de desenvolvimento aqui na Terra. E aí a gente olha para algumas pessoas com um conhecimento tão avançado, às vezes o conhecimento tão grande, né? E aí a gente percebe que, poxa, quantos por cento nós conhecemos do cérebro humano? Ainda é uma grande incógnita para nós, né? A gente não sabe ainda todas as potencialidades da mente. Então, qual é a grandeza ainda que nós poderemos exercer enquanto encarnados? A gente ainda não sabe. Porque o corpo físico, por outro lado, também pode ser um impedimento de manifestação das nossas capacidades morais e intelectuais. Olha que coisa. Pode ter um espírito tão evoluído, tão assim, com as potencialidades tão em voga, que o corpo físico não aguenta e nem consegue transmitir as capacidades que ele tinha. O Wanderson, na palestra que ele fez, acho que há 2 semanas atrás, no Fé e Caridade, ele estava falando sobre o Chico e ele trouxe uma informação que eu particularmente não sabia. Que ele disse que, poxa, quando a gente olha a mediunidade do Chico Xavier, é, sem dúvidas, a maior mediunidade que nós temos notícias, ao menos aqui no Brasil. Mais de 400 obras psicografadas, enfim, não preciso falar nada a respeito do Chico, né? Só para analisar, a NASA, né, fez uma análise da sua aura, né, daquela
vamos dizer assim, daquela irradiação que sai do corpo, que é perceptível, e aí os estudiosos da NASA estudaram com aquela câmera Kirlian e conseguiram modular e observar a aura ali do Chico Xavier. Enquanto que nós, espíritos assim, normais, impuros, imperfeitos, ainda bem atrasados aqui na Terra, a nossa aura fica ali em torno de 2 a 5 centímetros, a aura do Chico fica 10, só que 10 metros e não centímetros. E todo mundo que está naquela aura, ele é simplesmente magnetizado, envolvido por todo aquele amor e por toda aquela sintonia, por toda aquela vibração que ele tinha. Então, olha a capacidade desse espírito. Então, quando a gente olha todas as suas potências enquanto espírito, é para nós já uma coisa assombrosa. Acontece que a informação que eu não sabia é que quando o Chico estava para reencarnar, eles precisaram podar pela metade a capacidade mediúnica dele, porque o corpo físico não aguentaria todas as potências que eles haviam programado para a reencarnação do Chico. Então, se todas as maravilhas que a gente conhece do Chico, de todas as suas capacidades mediúnicas, sensitivas, o Chico, ele recebia as cartas e simplesmente, assim, não precisava abrir o envelope, ele simplesmente sabia o que estava escrito, respondia a carta e mandava. Se ele fosse ler um livro, era só passar a mão assim e já absorvia o conhecimento do livro. Isso é a metade, no mínimo a metade da capacidade da potência desse indivíduo. Então, olha só a capacidade que um espírito perfeito, que um espírito superior pode adquirir. E Jesus? E acima, né? A gente não tem noção ainda do que é capaz e aquilo que nos espera a respeito das nossas capacidades, não só intelectuais, mas, sobretudo, as morais. Agora, quando a gente olha isso tudo, a gente também não pode perder a importância, a capacidade de saber que pequenos atos morais são capazes de uma transformação completamente dos indivíduos. Eu me recordo agora também de um outro caso do Chico, que é o seguinte: a gente sabe que quando ele estava encarnado, ele tinha um trabalho muito forte, muito grande, a respeito com as mães, né, que tinham perdido seus filhos, né, que os filhos desencarnaram, e ele fazia esse trabalho das psicografias, né, para as mães, das cartas às mães, para levar alguma mensagem de consolo, de fé, de esperança. Acontece o seguinte, que esse trabalho ele tomou um vulto muito grande, e as reuniões ficavam muito cheias. E aí você pensa, o Chico trabalhava durante o dia, à noite ia lá para o centro espírita para poder fazer o trabalho de atendimento, de socorro, e desse corpo a corpo com todos aqueles que procuravam, que precisavam ali de uma mensagem de consolo, de esperança, de fé e de carinho. E assim ele fazia com todos que eram necessários. Acontece que chegou um momento que não há uma capacidade de atender todo mundo. Tinha um limite físico naquilo ali. E aí uma mãe, eles se organizavam da seguinte forma: formava-se uma fila, lá do lado do centro espírita, as pessoas chegavam cedo para poder serem atendidas e eles distribuíam uma senha. Tinha ali um determinado número de pessoas que seriam atendidas. Quando eles começavam a distribuição, as pessoas iam entrando para o centro e tudo mais. Quando acabasse as senhas, acabou. Quem podia chegar, quem for, que não teria mais senha, não teria como ser atendida naquele dia, teria que entrar numa próxima oportunidade. E aí uma senhora, que também, assim como todas as mães, tinham visto o seu filho desencarnar, ficou ali na fila um tempão, chegou cedo, ficou lá, conseguiu a senha e estava completamente assim, feliz pela esperança de, quem sabe, receber alguma mensagem. Porque por mais que todas tivessem a senha e pudessem ali, talvez, ter alguma oportunidade de receber uma mensagem, não necessariamente elas teriam, de fato, uma psicografia. Era uma oportunidade. E aí ela conseguiu e tudo mais, e estava ali aguardando o momento que iriam começar as psicografias. Quando, de repente, então, adentra lá no salão uma mãe completamente desesperada, porque havia perdido recentemente o seu filho. E quando ela percebe que as senhas já haviam sido todas distribuídas e ela não teria mais a oportunidade de, quem sabe, conseguir alguma psicografia, aí que o chão dela
abre mesmo, assim, ela desaba a chorar, fica muito triste com aquela situação, e essa mãe que estava com a senha na mão, vendo todo aquele desespero dessa senhora, percebe que, poxa, elas estavam comungando do mesmo desespero, estavam compartilhando mais ou menos a mesma dor. E elas começam a conversar, começam a entender o que, que uma se passava com a outra, o que, que tinha acontecido com o filho. E essa senhora que estava com a senha, ela se sensibiliza muito com a história dessa senhora. E ela, num ímpeto de sentimento de amor, de compaixão e, sobretudo, de empatia por essa senhora, não pensa em duas vezes. Ela pega a sua senha, que ela havia conseguido chegado cedo, ficado esperando lá, e fala assim, olha, eu estou vendo que a senhora está muito desesperada, e quem sabe, eu vi que você quer e precisa muito dessa mensagem, faz o seguinte, ao invés de eu ficar com a minha senha, eu vou passar a minha senha para a senhora, e quem sabe você não vai ter a oportunidade de conseguir, então, ter uma psicografia do seu filho. E aí elas trocam esses olhares, e aquela mãe recebendo aquela fé, aquela né, número, aquela senha, ela olha no fundo dos olhos da mulher que estava doando, e elas trocam olhares assim, que completamente preenchiam os corações das duas, porque no ato de dar e receber, os dois corações estavam ficando completamente cheios e renovados da esperança de, quem sabe, conseguir uma mensagem. E ela fala, poxa, mas você chegou tão cedo, você também precisa de uma mensagem de um filho? Como que você vai fazer isso e vai me dar a senha? Olha, fica tranquila, quem sabe não chega aí o seu momento. E aí elas se abraçam, trocam um abraço, aquele gostoso, carinhoso, amoroso, e ela então fica com a senha e vai para a reunião. Quando o Chico começa a psicografar, a primeira mensagem que ele começa a psicografar diz assim, mãezinha querida, não era para eu estar aqui. Acontece que aquela senhora que chegou cedo na reunião hoje, ela pegou a senha. E nesse ato de caridade, de generosidade e de bondade dela para com a senhora, me permitiu que estivesse aqui. Estou apoiado nos braços dos guias espirituais, e eles escrevem por mim. Eu te amo muito, e a melhor forma que a senhora fique bem é cuidando da sua própria vida, não se desatando com rebeldia contra Deus, nem contra as leis divinas. Eu vou ficar bem, e espero que a senhora também fique bem. Te amo muito, e até logo. E aí, a senhora, então, que recebeu aquela senha, fica completamente emocionada com a oportunidade que ela havia recebido. A outra que havia passado a ela a senha também, estava em êxtase, porque aquele gesto de bondade e de generosidade fez com que ela, de fato, pudesse receber essa mensagem. E aí, ela tem o seu coração confortado, quando, de repente, começa também a segunda mensagem do Chico, psicografada, dizendo praticamente a mesma coisa, começando assim, mãezinha querida, também não era para eu estar aqui. Eu não tenho condições nenhuma de falar, e estou amparado pelos amigos espirituais. Acontece que quando a senhora deu essa senha para a outra pessoa, do seu coração explodiu raios luminosos que me facultaram poder trazer uma mensagem para a senhora. Eu te amo muito, espero que fique bem, um até breve. E aí as comunicações se encerram, e aquela senhora que havia recebido a senha tem a sua comunicação. E aquela que deu também a senha também recebe a comunicação. Então a gente percebe que apenas de um ato de devoção, de amor, de carinho e de abnegação, trouxe um benefício para todos aqueles espíritos envolvidos naquela situação. E uma lição para todos aqueles que compartilhavam aquele momento. Porque o Chico tinha como hábito, no final de todas as reuniões que eles atendiam às mães, quando acontecia de alguma mãe ficar sem psicografia, o que acontecia naturalmente pelo volume, ele sempre recomendava assim, olha, se por acaso a senhora, vocês hoje não conseguiram nenhuma mensagem daquelas que vocês buscariam, e precisam que as suas dores sejam amenizadas, sejam um pouquinho aliviadas, a minha sugestão a vocês é que pratiquem o amor, façam a caridade, pratiquem aquilo que Jesus nos ensinou,
de amar ao próximo como a si mesmo. Então, essa era a lição de Jesus. Então, quando a gente olha para essas potências da alma humana, sobretudo as potências morais, são elas que são capazes de fazer com que nós progridamos. São elas que vão nos impulsionar a um progresso, a uma purificação nossa enquanto espíritos, porque nós seremos reconhecidos no mundo espiritual de acordo com a nossa capacidade de amar, de acordo com a nossa capacidade de entrega para o outro. A vida que de fato vale a pena ser vivida aqui no planeta Terra é a vida de entrega, é a vida de doação, é a vida de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber. Quando a gente faz isso, a gente se preenche internamente. E é através desse tipo de qualificação, desse tipo de atitude, é que nós vamos, então, nos tornando e nos aproximando de Deus, porque aí a gente está vivenciando por completo a sua lei. Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Hoje eu estou na falação aqui sozinho. Não? Então vamos adiante. 365. Porque alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos. Então o Kardec está fazendo a seguinte análise. Poxa, tem algumas pessoas encarnadas que elas são de fato assim muito inteligentes. Por essa inteligência, sinalizam para nós que elas parecem ser espíritos superiores, parecem ter um grau de adiantamento. Só que, ao mesmo tempo, eles são profundamente viciosos. Por que isso se dá, né? Como que isso funciona? E aí os espíritos esclarecem. É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. Então, as influências dos espíritos, para nós encarnados, ela é muito maior do que a gente imagina. Por isso que em outra questão do livro dos Espíritos, Kardec pergunta, influenciam os espíritos a nós? E aí eles respondem, muito mais do que vocês imaginam. Então, a todos os instantes, os espíritos estão nos influenciando. Basta que nós tenhamos a sintonia. É aquela imagem clássica, né, de desenho animado, o anjinho e o outro lado falando aqui, discutindo as ideias. Agora, o que a gente vai ceder, né? O que a gente vai ouvir, o que a gente decide escutar? Então, o que ele traz para nós é que essas pessoas, elas já são, de fato, podem ter algum tipo de evolução, mas ainda estão longe de ser puros o suficientes, porque se deixam influenciar por esses espíritos mais imperfeitos. E por que essa imperfeição tem a capacidade de nos influenciar? Por que isso acontece? Por que às vezes a gente pode ter atitudes que nós não gostaríamos de ter? Por que às vezes nós podemos nos sujeitar a influenciações, às vezes fazer atos, palavras, pensamentos que nós não gostaríamos de ter? Porque esses pensamentos, quando são influenciados através que chegam até nós por esses espíritos, sejam eles maledicentes, levianos, como a gente estudou, eles ainda encontram sintonia conosco. Aqueles espíritos que de fato são superiores, eles não encontram nenhum tipo de dificuldade, não encontram sintonia para que consigam influenciar. E isso é muito claro, já vou passar a palavra aí para o Valdemar ou para a Shaine, que os espíritos superiores, eles não cedem a essas paixões. Eles já venceram isso, já passaram por esse processo. E é curioso nós pensarmos isso. Eu vou passar a palavra para o Valdemar, depois eu volto aqui à questão. Valdemar ou Shine? Não sei quem que levantou a mão aí. Ô Pedro, é só uma observação. Eu me lembro que eu fiz um estudo uma vez que justificou por que a gente tem muito mais facilidade de sintonizar com os espíritos menos evoluídos do que os mais evoluídos. Foi um estudo sobre comprimento de onda, mostrando que a onda dos espíritos menos evoluídos
é uma onda longa, uma onda lenta. E a capacidade nossa de sintonizar com uma onda longa e lenta é muito maior do que a capacidade de sintonizar com uma onda curta e rápida, que seria o comprimento de onda dos espíritos mais elevados. Então, isso justifica um pouco, né? Por que que a gente tem que se esforçar mais para buscar sintonizar com o mais alto, e muitas vezes, um descuido, a gente já sintoniza com o que não deve, né? Então, é só para complementar isso aí, viu? Não, tá certinho. A gente precisa lembrar que o nosso planeta Terra é ainda um processo, um mundo de provas e expiações, né? Que está indo aí a transição planetária para o mundo de regeneração. Então, aqui ainda há a superioridade do mal em detrimento do bem. Então, ainda há muito mais espíritos levianos, malfazejos, do que espíritos superiores. E nós também precisamos ter essa consciência, que nós ainda somos muito mais levianos do que, de fato, espíritos superiores. Então, naturalmente, a gente tem essa sintonia muito mais fácil, a gente vibra nessas ondas, e aí também, pegando aí o gancho da física, como o Valdemar disse, né, o comprimento de onda vai fazer com que a gente tenha, de fato, é igual a questão de rádio, né, sintonia. Aqueles rádios mais antigos, a gente vai ajustando lá para poder, de fato, fixar o pensamento e compreender a intuição, aquilo que eles vão trazendo para nós, né, Celinha? E é muito interessante, complementando o que o Valdemar falou, a gente observar que também os espíritos mais elevados, eles, como têm ondas mais rápidas, menores, de comprimentos menores e mais rápidas, elas são em maior quantidade. As outras são mais lentas e mais longas. Então, seria mais fácil, se a gente quisesse, se esforçasse um pouquinho mais, sintonizarmos com espíritos superiores. Então, é a falta do esforço mesmo que nos coloca por mais tempo, assim, com mais facilidade para conectarmos com espíritos inferiores. É o esforço diário, né, assim, o Kardec, em alguma questão também aí, que eu não me recordo agora qual, dos espíritos puros, os espíritos deixam bem claro por Kardec, vocês não progridem mais porque são preguiçosos. Então, assim, lógico que eu estou traduzindo nas minhas palavras, né, mas o fato é isso, a gente é preguiçoso, a gente não se esforça para elevar os nossos pensamentos, a gente não se esforça para sintonizar com essas ondas de vibração que ainda não são fáceis para nós alcançarmos, né, necessita de fato do esforço. Deu para entender, né? Sempre está passando um monte de ondas boas. E a gente está lá na outra, longa, entrando nela. É só sintonizar direitinho, o sinal está aí no ar, né? Basta a gente captar, né? A gente precisa, de fato, então, sintonizar com eles. E aí, continuando aqui, os espíritos respondendo à pergunta de Kardec, né? O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Não dá para resolver tudo de uma vez só, né? A gente vai sempre progredindo ascendentemente, mas não necessariamente todos de uma vez só. Ou seja, não só no aspecto moral, não só no aspecto intelectual. Durante o período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante o outro, em moralidade. É o caso, por exemplo, que quando nós temos, por exemplo, uma pessoa e ela tem uma paixão por um instrumento musical, tem uma paixão por um piano, por exemplo, e assim, tem aquela atração, gosta das teclas e tudo mais, e às vezes ela tenta aprender o piano de tudo quanto é jeito, não consegue, vai para um outro instrumento porque também gosta, é apaixonada por música, por aquilo tudo, e também não consegue. Por que às vezes não consegue? Porque provavelmente naquela área que ela gosta tanto e que encanta tanto essa pessoa, às vezes ela já tenha progredido o suficiente para aquele momento. E às vezes, se ela entrar no campo ali de novo da música e tudo mais, vai ficar agarrada naquele negócio que ela gosta tanto, que tem tanta aptidão, que prefere tanto, e não vai cumprir com aquilo que ela precisa desenvolver nesse exato momento. Assim também é,
por exemplo, no campo de outras áreas da vida. Às vezes a pessoa ela é apaixonada por letras, por literatura, e fica preso ali naqueles estudos. Às vezes não consegue se desenvolver naquilo porque tem outros campos para ser desenvolvidos. Então, para cada momento, para cada situação, nós temos uma habilidade a ser desenvolvida, uma conquista moral para ser desenvolvida, e ela vai sendo estudada e configurada aí pelos nossos guias e mentores espirituais antes de nós reencarnarmos. Edu. Oi, Pedro, sou eu. Não estou conseguindo ouvir vocês. Vocês conseguem me ouvir? Aham. Ah, tá. Então, eu estou lendo um livro do Ricardo Baezo, Evoluir é como andar de bicicleta, algo parecido assim. E um livro fácil, gostoso, ele conta situações dele, de vivências do trabalho, da família, e ele conta que alguém lá estava doente e essa pessoa falava, mas como assim? A pessoa é tão boa, tão caridosa, já fez tanta coisa, por que que vai ter essa doença? Ela poderia estar ajudando mais alguém se não fosse a doença, enfim. Aí, de uma família espírita. No centro espírita foi revelado, né, que era até essa pessoa não conseguiria ficar frequentando uma cidade pequena, não lembro se é Guarani, acho que é de Guarani, ou algo próximo a Guarani, ele, que é da família dele. Então, os espíritos falaram que, naquele momento, o aprendizado era outro. Era o aprendizado da paciência, a reunião dos familiares, a união. Então, assim, nisso também, quando você fala aí de uma habilidade que já foi trabalhada e precisa trabalhar outra, a gente também lembra de várias situações que a gente já conseguiu e outras que a gente ainda não consegue, precisa vivenciar. Só isso que eu queria lembrar. Leiam esse livro que é muito bom. Não, show de bola, Claudinha, bem colocado. Então, assim, é uma análise que a gente precisa fazer, né? Por isso que, volto a dizer, o propósito da doutrina espírita é o nosso aperfeiçoamento moral, é compreendermos o que agora, nessa encarnação, nós precisamos resolver, porque é nisso que a gente deve focar, né? Em olhar e analisar essas pendências, vamos dizer assim, que nós precisamos nos purificar. Bom, para a gente fechar nesses 10 minutinhos que faltam, a gente vai fechar a última questão desse tópico, que tem também um comentário do Kardec resumindo aí tudo aquilo que foi trabalhado, que é justamente a questão 366. Ele pergunta assim: que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Então, assim, só para a gente compreender um pouco melhor essa pergunta de Kardec, né? Já viu aquela história, assim, que a criança de um casal puxou todas as qualidades do pai, todas as qualidades da mãe, ou então que um jogador de futebol tem um filho, que o jogador aquele filho se torna um ótimo jogador de futebol e tudo mais. Aquilo é passado, vamos dizer assim, geneticamente, essas aptidões, elas advêm de vários espíritos e tudo mais, essas qualidades, portanto, seriam doadas, vamos dizer assim, por esses outros espíritos, e aí os espíritos vão responder para nós, refletindo, reconhecereis que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Então, o espírito é o herdeiro de si mesmo. É ele que conquista todas as aptidões. E por mais que, por exemplo, quando a gente reencarne numa família em que o pai seja completamente caridoso, a mãe com uma paciência impressionante e que traduz isso na criação dos seus filhos, o filho pode, por exemplo, ser completamente rebelde, por ser naturalmente aquela condição daquele espírito e que vai precisar aprender a caridade e a paciência, e por isso que foi colocado nas mãos daqueles pais para que ela pudesse desenvolver essas habilidades, essas conquistas morais. Como também o filho já pode ser um ser que também já tem a qualidade de paciência e de caridade já desenvolvida, ou que pode ser inspirada ali pelos pais,
para esse sentido, mas não é necessariamente uma doação, vamos dizer assim, genética ou algo desse sentido. Não, é uma conquista do espírito. Para progredir, dizem aqui os espíritos, precisa de uma vontade única. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai colocar que a vontade é o gerente, vamos dizer assim, de todas as faculdades da mente. Então, é ela que impulsiona nós, espíritos imortais, ao progresso. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria, e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Então, aqui ele faz até uma referência também, e usa dessa metáfora, quando a gente estudou o panteísmo, lá quando a gente estava vendo lá sobre os princípios de Deus, e que como cada um se tornasse esse universo e perdesse a sua individualidade, aqui o questionamento de Kardec é mais ou menos nesse mesmo sentido, só que agora não se tratando de Deus, se tratando de cada indivíduo. É como se cada um tivéssemos a qualidade e aí perderia essa individualidade. E os espíritos estão falando, olha, se vocês refletirem um pouquinho, vocês vão ver que essa ideia é absurda. É apenas um espírito e ele é capaz de desenvolver todas as suas aptidões intelectuais e morais. Continuam os espíritos dizendo, queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas, e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Então a gente fica reclamando que muitas coisas a gente ainda não conhece, muitas coisas a gente ainda não consegue entender, mas quando a gente recebe qualquer tipo de instrução que sejam simples e naturais, a gente já encontra ali dificuldade de compreender, de muito menos aceitar todas essas verdades, né? Assim, nesse caso, tomam um efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que, com relação a Deus, faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quanto eram os fenômenos do universo, se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única, que é Deus. Então, ele está fazendo uma analogia aqui aos deuses pagãos, né? Quando a gente pode analisar, por exemplo, eles cultuavam o deus da agricultura, o deus do trovão, o deus da chuva, e aí, se precisasse chover, tinha que rezar a um tal Deus para que aquele Deus abençoasse com a chuva e tudo mais. Ou seja, isso, na verdade, é ainda uma falta de evolução mesmo, uma falta de capacidade intelectual e moral para compreender que Deus é único, é monoteísmo, e Ele sim fornece todas as coisas. Assim como nós, enquanto espíritas, somos únicos, criados à semelhança de Deus, que desenvolveremos as nossas faculdades intelectuais e morais semelhantes a Deus, mas nunca conseguiremos chegar, de fato, ao Criador, né? Nunca nos tornaremos um Criador. E aí o Kardec, para resumir, ele vai fazer agora no comentário um apanhado geral dessas questões que ele trouxe nesse tópico, dizendo o seguinte, o mundo físico e o mundo moral nos oferecem a este respeito vários pontos de semelhança. A gente já conversou que o mundo físico, ou seja, o nosso planeta, ele é simplesmente uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Enquanto se detiverem na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram fosse múltipla a matéria. Hoje compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistem apenas em modificações da matéria elementar única. Ou seja, a criação, a matéria elementar, ela é uma só, mas o rearranjo dessas matérias, o rearranjo de tudo isso é que vai fazendo todos esses compostos diferentes, que vai fazendo todas essas diversidades que nós encontramos no mundo material. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como os diferentes sons do órgão, os quais procedem todo do ar, e não de tantas espécies de ar quanto os sons. Então, no órgão, o som é o mesmo, o ar, ele é um só,
mas ele vai passando pelos tubos e cada tubo vai fazendo, então, uma nota, dando toda essa diversidade. Então, nós, enquanto espíritos imortais, ou enquanto almas, né, espíritos encarnados, nós somos um só. A capacidade é uma só. Mas, de acordo com a nosso progresso, com o nosso desenvolvimento, vamos criando e despertando em nós as centelhas divinas que foram colocadas pelo nosso Pai Celestial. Então, todas essas potencialidades nós já temos. Todas as potencialidades de Jesus nós já temos no nosso ser interior. Elas precisam ser cultivadas, aperfeiçoadas, para então se manifestarem. De semelhante sistema, decorreria que, quando o homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significa que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo ou teriam deixado, o que tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, conseguintemente, sem responsabilidade. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos em que estes provam suas personalidades e identidade. Então, aí o Kardec fecha esse item para nós, trazendo talvez uma questão que a sua época fosse muito em voga, tivesse muito à tona, que é justamente essa parte, né, de terem vários espíritos ali trazendo várias potências e qualidades para a alma, sendo que, na verdade, em síntese de tudo que a gente viu, nós somos apenas um, estamos numa encarnação revestindo o corpo físico, e que, através do nosso esforço diário, nosso esforço moral, é que vamos ali despertando as faculdades, sejam elas intelectuais ou morais, e cada uma a seu turno. Não tem como a gente querer resolver tudo que a gente precisa resolver só agora no ano de 2024, muito menos somente nessa encarnação. O que a gente precisa nessa encarnação, a gente tem a consciência. Quando nós nos desdobramos no sono físico, os nossos guias e mentores conversam conosco, nos orientam, nos dão conselhos. Como diz a Celinha, a onda desses espíritos superiores estão passando aí diretamente para nós. A gente tem a oportunidade de alcançá-las. Basta que nós nos esforcemos, que nós impusermos as nossas vontades para tal fim, aí a gente vai, de fato, conseguir despertar em nós todas essas potencialidades da alma. Porque se uma pessoa que nós conhecemos já é capaz de produzir tais fenômenos, já é capaz de produzir tal inteligência ou tal capacidade de amar a outras pessoas, por que nós não poderíamos fazer? Por que nós não poderíamos nos espelhar e nos inspirar nessa pessoa? E é por isso que nós temos Jesus como modelo e guia, porque ele é a referência para nós de tudo aquilo que nós podemos construir para nós mesmos, porque ele disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, para hoje é isso, pessoal. Obrigado aí pela paciência de cada um de vocês. Muito obrigada, Pedro.